Sejam bem-vindos a mais um Respire Empreendedorismo, o podcast que nasceu com o intuito de compartilhar ações empreendedoras. E essas ações empreendedoras praticadas por qualquer pessoa em qualquer condição. Não importa se ela é mesmo um empreendedor ou se ela é um funcionário público ou uma pessoa que trabalha no regime CLT, não importa. A gente acredita aqui que em qualquer condição existe lugar para o empreendedorismo. E nesse segundo episódio, se você não conferiu o primeiro, tá já disponível para você assistir. Nesse segundo episódio eu venho aqui trazer uma história comprovando que na minha visão, na nossa visão aqui, empreender independe de condição, como eu falei no início, e uma história de uma ação realizada por uma pessoa que trabalha até numa empresa privada, mas prestando um serviço público. Então, assim, é uma natureza muito parecida com o funcionalismo público. Eu estou falando aqui da Via 4. A Via 4 é uma empresa que privatizou na cidade de São Paulo o metrô, ganhou a concessão para cuidar de algumas linhas ali do metrô, e tem uma linha que eu frequentava bastante, que é a linha amarela, e nessa linha amarela, o que aconteceu lá? Eles finalizaram a obra num ponto que fica muito próximo ao município vizinho de Taboão da Serra, e que é uma área também de muita circulação de pessoa. Então, como o metrô parava até ali, que é a estação Vila Sônia, que é a última da linha amarela, e a Via 4, o que ela fez? Ela construiu um terminal de ônibus dentro da estação Vila Sônia e ela colocou um ônibus circular fazendo estação Vila Sônia e Largo do Taboão da Serra, que dava uma demanda bastante de gente ali que pegava esse trecho e tal. Foi uma sacada excelente. Eu era uma das pessoas que frequentemente estava usando esse serviço. E curioso é que quando você pensa em motorista de ônibus, serviço de metrô, tal, sempre ali tem um padrão e tem um comportamento específico e tá tudo bem, tá tudo certo. E nessa linha específica desse circular, existe um motorista de ônibus específico, que é o meu grande amigo Jamerson, E depois eu conto porque eu falo meu grande amigo Jamerson, Então, esse cara, ele fez, na minha visão, uma das ações empreendedoras mais incríveis que eu já vi nos últimos tempos, E por que eu falo isso, Ele conseguiu, com um gesto simples, transformar uma realidade em torno dele de tal forma que é o que eu vou começar a contar para vocês agora. Então, um belo dia, eu tô lá nesse trecho da linha amarela, do expresso que faz esse trecho, e aí termina a viagem. O ônibus não tem escala, ele não é um ônibus cobrado, é um ônibus gratuito, que faz só esse trecho circular mesmo. Termina a viagem, o motorista do ônibus bate no cinto, tira o cinto, E ao invés de estar ali, pronto já para o embarque das pessoas e uma próxima viagem, ele se dá o trabalho de levantar do ônibus, ele se volta para o ônibus inteiro e começa a levantar a mão e fala assim: pessoal, um bom dia! Um ótimo trabalho para vocês, e não sei o que, Deus abençoe você, e começa a dar algumas palavras bonitas para aquelas pessoas. Eu olhei aquela pessoa fazendo aquilo, eu olhei em volta, todo mundo, desculpa a expressão, cagando e andando, nem aí, Cada um continuou olhando reto, olhando sua vida e seguindo, e fazendo, e indo pro dia dele ali do jeito que estava. Mas aquilo me chamou a atenção, Poxa, o cara fez um negócio interessante. Aí tô eu lá um outro dia, depois de um tempo, pego esse mesmo motorista e não tinha percebido que era ele. Chegou no momento de terminar a viagem, ele fez a mesma coisa. Ele tirou o cinto de segurança, levantou, foi lá, cumprimentou, saudou todo mundo, Aí beleza, passado um tempo, e depois de realmente um tempo assim que
Aquela indiferença das pessoas não abalou ele. Né? Ele controlou aquilo que ele tinha, ele focou naquilo que ele tinha um controle, né? Que era saudar as pessoas, que era fazer um gesto que trazia ali algo para ele que era o certo fazer, que era importante fazer. Né? E beleza. Aí depois de um tempo, né, continuei pegando esse motorista algumas vezes, né, e tal. Passou um tempo, quando era esse motorista no ônibus, as pessoas meio que já sabiam. Elas já estavam meio que preparadas, né? E ao longo do tempo, né, uma pessoa ou outra agradecendo, retribuindo e tal, chegou em tal ponto que quando era o Jamerson dirigindo o ônibus, antes dele começar a falar, aqueles primeiros que já ia saindo já dava tchau para ele. Alô, tchau, não sei o quê. E aí ele já levantava, aquele ônibus inteirinho, parecia que era uma família, parecia que todo mundo se conhecia, todo mundo, falou, bom dia aí, tchau, tal, né? Todo mundo começou a se movimentar. E eu tenho certeza que se hoje você for nessa linha e pegar esse expresso, esse circular, e tiver esse motorista, você vai ver exatamente essa reação que eu acabei de descrever aqui. E por que eu trago essa história no dia de hoje para esse podcast de hoje? Porque pensa bem, né? Você não tinha obrigação nenhuma de fazer algo. Você começou a fazer algo. Ninguém deu bola para esse algo que você começou a fazer, mas você não se abalou, você continuou fazendo e ao passar do tempo, as pessoas à sua volta foram dando valor e foram retribuindo e demonstrando que estavam se sentindo bem por algo que aquela pessoa estava fazendo. Agora, te pergunto, isto é ou não é empreender? Né? Então, passou um tempo, eu comecei, curioso que sou, ficar observando aquela situação, passei aí e ficar ali do lado dele, na frente, quando eu fazia viagens, que era esse motorista, e comecei a puxar papo com ele. E comecei a ter altas conversas com ele. Em uma dessas conversas, eu cheguei e falei assim, Jamerson, cara, o que você fazia antes de trabalhar aqui, dirigindo ônibus? Aí ele falou pra mim assim, cara, eu era motorista de caminhão. Aí na hora já deu um estralo, né? Aí eu falei, porra, motorista de caminhão? Eu falei, e o que era mais legal? O que você gosta mais? Aí ele, aqui, né? Aqui. E aí eu fiquei quieto e ele continuou. Lá é uma vida muito solitária. Você fica muito sozinho, né? E tal. E aí eu pensei, né? Poxa, ele estava trabalhando num lugar diferente, com milhares de pessoas à volta dele o dia inteiro, que ele transportava aquele monte de pessoa. E talvez, pensem, talvez, né, hoje nessa realidade, todo mundo ali só no próprio celular, ele se sentia mais solitário até do que lá no caminhão, porque ele passa como invisível ali. E aí o que ele fez? Ele, não sei se consciente ou inconscientemente, ele transformou ele fez algo que ele podia fazer e, consequentemente, o que aconteceu? Ele transformou tudo que estava à volta dele. E aquela viagem, aquele motorista que poderia se passar por invisível, passou a ser notável, ao ponto de eu estar aqui hoje fazendo um vídeo e contando a história dele. E isso é muito legal, né? Então, quando eu trago essa história no intuito que a gente criou desse podcast, eu falo para você o quanto você pode, no teu redor, na tua volta, na tua família às vezes, nem lá no teu trabalho, fazer algo diferente, fazer algo a mais para que tudo à tua volta também possa mudar, ao invés de ficar reclamando, ao invés de falar, poxa, né, pessoas mal educadas, não sei o que e tal. Eu tenho certeza, ele não trabalha de mau humor, né? E as pessoas que estão ali sendo transportadas, que receberam algum dia uma palavra daquela, elas tenho certeza que elas tiveram ou elas, né, tiveram algum impacto daquelas palavras provavelmente no dia delas. Ou no fim de um dia cansativo, na hora de chegar em casa, né, poder também ter o acolhimento daquelas palavras, né? Então,
esse empreender, essa ação de fazer, de intermediar algo, né, de ser o agente, né, que move daqui para levar para ali, de lá para trazer para cá, né, que faz isso, é algo que não independe de você ser empresário, de você ter uma empresa, de você querer abrir um CNPJ, e é por isso que esse podcast existe, né? Então hoje, o convite que eu faço é você refletir justamente sobre isso que eu acabei de falar, né? Qual ação que você pode mudar hoje que pode transformar tudo que está à tua volta? Se você pensou em alguma coisa, deixa no comentário, né? Escreve pra gente e quem sabe, né? Do mesmo jeito que na edição passada eu trouxe aqui uma história e falei, né? Pô, quem sabe eu não trago a pessoa, o personagem dessa história para falar aqui com a gente um dia? O Jamerson é a mesma coisa. Quem sabe eu não combino com o Jamerson um bate-papo para a gente ouvir dele diretamente por que ele faz isso? O que motiva ele a fazer isso? E quantas histórias o Jamerson deve ter para contar também. Se você gosta da ideia de chamar o Jamerson aqui, deixa também no comentário, escreve aí, né? Jamerson, vamos bater um papo lá com o Rodrigo no Respira Empreendedorismo. E é isso, pessoal. O episódio 2 do Respira Empreendedorismo traz esse insight, traz essa ideia, né? Do faça aquilo que está no seu controle, independente do que vão falar de você, né? Independente daquilo que vão pensar de você, e tenha certeza, sempre tem alguém vendo aquilo que você está fazendo. É isso aí. Esse é o Respira Empreendedorismo, um podcast que nasce com o intuito de levar essas histórias, essas ações empreendedoras até você. Se você gostou, deixa uma curtida, né? Compartilha esse vídeo com quem você achar interessante. Se você pega a linha amarela também, conta pra mim aí, tá bom? E é isso. Um grande abraço. A gente se vê no próximo episódio.